Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos começando o nosso 13º dia de formação nesse mês da Bíblia e hoje nós vamos começar com um versículo do capítulo 40 do livro do profeta Isaías. Isaías no capítulo 40, no versículo 11, diz assim: Como o pastor ele apacenta seu rebanho, ele toma os cordeirinhos em seus braços, leva ao colo as ovelhas que amamentam e reúne as dispersas com sua mão. O Senhor, pelo poder da sua palavra, Ele nos apacenta, Ele nos guia, Ele nos conduz. E nesse caminho contamos sempre com a intercessão daquela que está nos acompanhando desde ontem aqui no nosso programa, Nossa Senhora, que mais soube guardar a palavra de Deus em seu coração. E, atendendo a pedidos, nós vamos ter que estender um pouquinho mais o nosso estudo sobre o Antigo Testamento. Nós falávamos ontem que do encontro 16 ao 30 íamos falar sobre o Novo, mas nós vamos ter que estender o nosso estudo do Antigo Testamento pelo menos até o 18º encontro, atendendo aos pedidos aí dos nossos internautas, daqueles que partilham pelo WhatsApp, que estão querendo conhecer um pouco mais. Nós vamos começar a falar hoje sobre os profetas. O termo hebraico para profeta é o termo Navi, daí que o segundo bloco da Bíblia hebraica se chamava o bloco dos Neviim, ou seja, o bloco dos profetas. Nós encontramos também algumas outras palavras na língua hebraica para se referir àqueles que atuaram como profetas, como a palavra vidente, visionário, porque muitas vezes o profeta recebia a mensagem de Deus, não necessariamente através de uma palavra, mas às vezes através de uma visão, ou através de um sonho, enfim, existem muitos modos de se transmitir a palavra de Deus ao profeta. Mas a nossa palavra profeta em português, ela vem do grego, do verbo da palavra profemi. Femi é o verbo falar, dizer, e pró significa antes ou diante de alguma coisa. Então, o profeta é aquele que fala diante de alguém, ou seja, é alguém que Deus envia para dizer uma palavra que é dele, do próprio Deus, não do próprio profeta, diante de alguém. O profeta é aquele que vai com uma palavra de Deus para poder orientar o povo, orientar o rei, orientar a nação, para que siga o caminho do Senhor. Nem sempre o profeta vai predizer coisas futuras no Antigo Testamento. Muitas vezes ele vai mostrar situações presentes que precisam ser transformadas, em vista de um futuro, é claro, na fidelidade a Deus. Por isso, o profeta é muito mais do que alguém que anuncia e denuncia, como se diz por aí. O profeta não é simplesmente isso. O profeta é a boca de Deus. O profeta é aquele que leva uma palavra de Deus. Aliás, um autor, um grande estudioso dos profetas, um autor muito importante, cujo sobrenome é Wolff, é por esse nome que ele é conhecido no mundo bíblico, o Wolff diz algo muito importante para nós. Ele diz assim: se Deus não diz uma palavra ao profeta, o profeta não tem nada a dizer. Porque o profeta não vai falar de acordo com as suas convicções, não vai falar de acordo com a sua ideologia, mas o profeta vai falar a palavra de Deus. É muito emblemático, por exemplo, o profeta Amós, que vai chegar e vai dizer para o sacerdote de Betel: olha, eu não sou profeta, nem filho de profeta, sou um cultivador de sicômoros, mas a palavra de Deus veio até mim e por isso eu preciso falar. Ou seja, ele quer dizer que ele não tinha pretensão nenhuma de ser um profeta, nem era um profeta de profissão, como havia em Israel, mas é um homem que recebeu uma palavra de Deus e por isso ele tinha que se tornar profeta, ele tinha que falar de Deus aos irmãos. Nós vamos continuar amanhã falando um pouco mais, fazendo uma introdução aos proféticos e depois vamos falar um pouco brevemente dos profetas maiores, dos profetas menores. Talvez num dia falemos um pouco mais sobre o profeta Isaías e depois nós vamos entrar no quarto bloco do Antigo Testamento, que é o bloco dos sapienciais, para depois entrarmos no Novo Testamento. E quem sabe mais tarde a gente não continua fazendo esse estudo, até de outras formas, para que a gente possa crescer ainda mais na nossa fé. Só antes de terminar, eu queria fazer uma propaganda, uma boa imprensa para vocês. A professora Maria de Lourdes Correia Lima tem um livro muito bom que eu mostro aqui na tela para vocês, que se chama Mensageiros de Deus, Profetas e Profecias no Antigo Israel. É da editora da PUC-Rio e é uma excelente introdução ao universo dos profetas para você que gostaria talvez de aprofundar o seu estudo numa leitura fácil, mas ao mesmo tempo muito profunda, uma vez que ela é uma das grandes, se não uma das maiores exegetas do Brasil contemporâneo. Que o Senhor te abençoe e te guarde e eu te espero aqui amanhã para nós continuarmos refletindo um pouco mais sobre a palavra de Deus.